Os impostos subiram durante 40 anos no Brasil, então eles vão cair, afirma Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes esteve essa semana participando de um debate promovido pela Confederação Nacional da Indústria, com o objetivo de discutir os impactos da reforma tributária no país. O ministro da Economia iniciou seu discurso falando sobre o problema do desemprego no país, que precisará ser enfrentado de frente. Vamos ouvi-lo. Então o Brasil deu uma exibição, inclusive para os países avançados, do duplo compromisso. O compromisso com a saúde do povo brasileiro, em primeiro lugar, nenhum brasileiro pode ser deixado para trás, foi instrução específica do presidente, a preocupação do presidente, inclusive, sempre muito mal interpretada. A preocupação dele sempre foi, desde a campanha, quem tem assistência social, tem assistência social. Quem tem um emprego, tem um emprego. São 106 milhões de brasileiros em idade economicamente ativa. 46 milhões estão sob a proteção do sistema trabalhista, regime trabalhista brasileiro. 20 milhões estão sob assistência social. Sobram outros 40 milhões, que são os abandonados, os invisíveis, os ignorados. Ninguém nunca pensou neles. Nós estamos há anos dizendo que a taxa de desemprego é 6%, 7%, como se fosse 6, 7 milhões. Não, tem 46 milhões de pessoas. Só que os 40 milhões que nós ignoramos, que estão fora do regime trabalhista, eles se viram. Eles vão de manhã à caça para chegar à noite e trazer comida para a família. Por isso que a preocupação do presidente, desde o início, não era contra o distanciamento social. Era como proteger os que não têm condições de fazer o distanciamento social. Para quem está no CLT, tem um regime garantido, estabilidade de emprego, ou tem um salário garantido, assistir Netflix à noite, ver como é que estão os canais, trabalhar de home office, é muito simples. Mas e o exemplo que o presidente dá sempre, e o sujeito que vende o churrasquinho de gato na porta do estádio de futebol e não tem mais jogo de futebol? E o outro que vende chicletes no sinal? E o outro que vende uma garrafa d'água no sinal? Então nós desenhamos rapidamente o auxílio emergencial para proteger essa turma. Mas nós não podemos ignorar o fato de que há 40 milhões de brasileiros desempregados. Porque o Brasil tem uma arma de destruição em massa de empregos, que nós passivamente, há 40 anos, fingimos que não vemos. São os encargos trabalhistas. Os encargos sobre a folha de pagamentos. Até essa nossa conversa aqui é cobrada também sobre a folha de pagamentos. No Sistema S e todo mundo. Nós temos que ver essa realidade de frente. Nós temos que encarar essa realidade de frente. São 40 milhões de brasileiros. Cada trabalhador brasileiro, para ser empregado, você tem que jogar o outro ao mar. Um recebe um emprego, mas ele custa 2. Quando você coloca todos os custos indiretos e diretos, da legislação, os encargos sociais e trabalhistas, para criar um emprego de R$1.000, salário mínimo, 1.100, custa R$2.000. Não é coincidência que 40 milhões têm emprego e 40 milhões estão desempregados, subempregados. São os invisíveis. Nós vamos ter que enfrentar isso de frente. Em seguida, Paulo Guedes analisou os problemas existentes no sistema tributário brasileiro e a necessidade de uma reforma endereçada a tratar tais questões. Nós temos mais de 100 regimes tributários especiais, exatamente pelos impostos indiretos deficientes, PIS, COFINS, exatamente pelos impostos regressivos que atingem a população mais frágil e, por outro lado, o setor produtivo. Então, nós estamos de acordo com a reforma ampla. Nós tínhamos que realmente acabar com esse manicômio tributário que nós temos. E todo esse contencioso, de 3 trilhões e meio de um lado, e as isenções de 300 bilhões de reais de outro lado, são um sintoma da inadequação do sistema tributário nacional. Quem tem poder político vem a Brasília e consegue a desoneração. 300 bilhões anuais. E quem tem poder econômico vai para o contencioso.
prefiro pagar 100 milhões para um grande escritório de advocacia do que 1 bilhão para a Receita Federal. E fico 10, 15 anos empurrando. Essa é a verdade. Se a gente não falar a verdade, nós não vamos chegar na solução. E a solução para isso, segundo o ministro da Economia, é realizar a reforma tributária em etapas, conforme ele explicou. Então, vamos ouvir. Então, a reforma tributária vem por capítulos. O primeiro capítulo é um passo humilde, simbólico, conveniente, um convite ao avanço. É a CBS. Não é o valor adicionado? Desde a campanha, nós fomos a favor do IVA dual, porque nós sabíamos que a conversa com os estados não é tão suave. Foi dito que os governadores estão todos pela primeira vez alinhados, sim, mas não foi dito que eles queriam um fundo de 400 bilhões que a União ia dar para eles. O alinhamento foi conseguido às custas de uma promessa de 400 milhões que o governo federal ia dar para os governadores. O ex-presidente da Câmara tinha combinado isso. Quem que nós vamos tributar? Onde é que nós vamos tributar para poder desonerar a Previdência? Esperar a solução. Vamos ficar esperando. Então, uma reforma, às vezes, tem que ser feita aos poucos para as pessoas refletirem. Vamos fazer primeiro o imposto sobre valor adicionado. Pronto, vão acabar 100 regimes diferentes. É o IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, CBS. Está no Congresso há um ano. Eu vou reclamar do Congresso de jeito nenhum. A prioridade era o Covid. Agora está na hora de fazer o primeiro capítulo, a CBS. Aí chega o segundo capítulo, sobre a renda. Nós vamos fazer a reforma de todos os tempos? Não. Uma longa caminhada começa com um passo. Vamos tributar sobre lucros e dividendos e vamos desonerar as empresas, a máquina de acumulação de capital, inovação, tecnologia, que cria empregos e que aumenta a produtividade e o salário da população brasileira. Se o dinheiro ficar dentro da empresa, paga só 20. Se quiser tirar tudo, o lucro todo, aí vai pagar 20 dentro da empresa, sobram 80, mais 20 sobre distribuição desse lucro, aí vai para 36, mas a decisão é sua. Se quiser tirar, você acaba pagando um acumulado de 36. Se quiser deixar tudo lá, são só 20. Não tem nada de errado com isso. O dono afluente tem todo o direito de falar, não, eu quero tirar o leite da minha companhia, pago um imposto e pronto. 20% é a faixa mais baixa da OCDE. Está entre 20% e 40%. Os impostos estão entre 20% e 40%. Nos Estados Unidos, 21%. Desculpa. Tanto os impostos sobre dividendos, quanto o corporate tax, o imposto sobre as empresas, está entre 20% e 40%. Tem um ou outro fora disso. Por exemplo, imposto sobre empresa, entre 20% e 40% na OCDE, na Irlanda é 15%, porque eles são mais agressivos. No Chile, 10%. Mais agressivo ainda. Não é coincidência que o Chile, que era um país mais pobre que Cuba, tem uma renda per capita hoje que é quase o dobro do Brasil. Cresceram 30 anos seguidos, 5,5%. Não é coincidência. Se você reinveste o dinheiro na empresa, o imposto é só 10%. Tirou da empresa é 40% sobre dividendo. Está no limite superior da OCDE. Então, a direção é muito clara, é muito simples. O dono afluente tem todo o direito, ele tira o dinheiro é dele e ele paga um imposto, que é 20% só, não é progressivo. Ah, porque a empresa já paga. Não, mesmo juntando com o que a empresa paga, é moderado em relação ao que acontece no resto do mundo. Guedes também fez projeções do que deve vir pela frente. Nós voltamos em V. Vamos crescer bastante esse ano. Agora, a grande questão é o seguinte, e o ano que vem, e os anos seguintes, e as décadas seguintes? Isso sim depende de um modelo de tributação, de uma reforma tributária ampla. No Brasil, os impostos vieram sempre por consequência. Governo e impostos, gastos públicos e impostos eram 18% do PIB 40 anos atrás. O Brasil é uma economia que mais crescia no mundo, 2, 3 décadas seguintes. Maior colônia de japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de italianos fora da Itália, terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Gente do mundo inteiro vindo para um país que crescia 5, 6, 7%. Maior ritmo de crescimento por 2 ou 3 décadas. 7,3%, 7,4% crescimento anual. Mais do que China, Japão, Coreia, todo mundo. Curiosamente, não tinha muita participação do Estado na economia.
era um país mais leve. Aí chegaram os nossos... Bom, vamos fazer referências positivas. Aí entramos num período de crise. Os gastos públicos foram crescendo e os impostos sempre a reboque. Os impostos sempre foram a reboque. Quanto mais gasta, fecha. Quanto mais gasta, fecha o déficit. Quanto mais gasta, fecha o déficit. E assim nós fomos subindo os impostos o tempo todo. Agora não. Não, esse governo não vai subir. Não vai subir. Se você não paga, você vai começar a pagar. Mas se você já paga, não vai subir o seu imposto. Tem que descer, ou ficar igual, ou ser simplificado. Esse era o nosso compromisso. O ministro também fez questão de comentar sobre o aumento da carga tributária. Veja só o que ele disse sobre esse assunto. Acima de 20% para um liberal. Se o liberal estiver muito manso e muito adocicado, ele topa 25%. Mas 36% de arrecadação, como percentagem do PIB, inaceitável. Então, como é que eu posso fazer uma reforma se eu quero voltar para 25%, ao longo de 1, 2 governos, pelo menos? Como é que eu posso aceitar uma reforma que vai aumentar a arrecadação? Então, isso não existe. Guedes adiantou ainda o 4º capítulo da reforma tributária, que é o passaporte tributário. Vamos ouvir. O 4º capítulo, vem aí, já tem um 4º capítulo lá no Senado, com o próprio senador Pacheco, o presidente, que é o passaporte tributário. Vamos acertar tudo. Vamos pegar um passaporte para um mundo novo. Em vez de ficar aí mais 10 anos nesse contencioso de 3 trilhões e meio, vamos fazer o seguinte, criamos a figura da transação tributária, estamos pegando os setores que caíram mais, o setor de eventos, turismo, bar e alimentação. O sujeito tem um restaurante, a atividade dele caiu 80%. Aí ele está devendo 200 mil reais, faz o seguinte, 80% de redução na dívida dele. Perdão, pronto, a Receita anistiou. Vai embora, reabre o seu negócio. Então nós estamos fazendo caso a caso, setor a setor, com cuidado. Se tiver tumulto, desativa. Se tiver redondo, acertamos tudo direitinho, passa, segue. É isso que nós vamos tentar fazer. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se as informações foram relevantes para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos vocês uma maravilhosa semana. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!